Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos de volta para gravar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Segundo trimestre do ano de 2020, estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos estudando uma leitura, um estudo detalhado da carta que o apóstolo Paulo escreveu à Igreja de Éfeso. Essa revista está sendo comentada pelo pastor Douglas Batista e hoje já vamos estudar a lição de número 8, que tem como tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versos 20. Na nova tradução linguagem de hoje está escrito assim: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 2, dos versos 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27. A introdução: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. Então, como vimos na lição passada, Jesus Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E por meio do seu sacrifício, ele fez dos dois povos, judeus e gentios, um povo só, a igreja. E Paulo vai comparar a edificação desta igreja como a edificação, como a construção de um edifício, de um templo. E aqui ele vai colocar que a igreja tem como pedra angular para a edificação desse templo. Essa pedra angular é o próprio Cristo Jesus, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E ele vai tentar mostrar para os irmãos que o propósito divino é que sejamos como um templo santo para o Senhor, sejamos morada do Altíssimo. E é isso que veremos nessa lição. No ponto de número 1, um edifício espiritual. Então ele vai dizer que que a igreja está sendo comparada a um edifício, mas não a um edifício físico, mas sim a um edifício espiritual. E nos pontos 1 e 2, ele vai fazer uma comparação de como era o santuário judeu e como é agora o santuário cristão. Então é uma comparação entre o santuário judeu e o santuário cristão. E a gente vai fazer esses dois pontos associados. Então, o Antigo Testamento, ele apresenta a construção de um tabernáculo e de um templo. Então, o tabernáculo ele foi feito para ser móvel e foi construído segundo a orientação do próprio Deus, a orientação que o próprio Deus deu a Moisés no monte. Já o segundo, o templo, ele foi desejado por Davi. O rei Davi desejou construir esse templo para Deus, porém ele foi construído sob o reinado de Salomão, o seu filho Salomão. Este último, posteriormente, precisou ser reconstruído, devido ao fato dele ter sido destruído quando o povo de Israel foi levado, quando os judeus foram levados cativos, ali no cativeiro babilônico. A presença de Deus habitou simbolicamente nesses locais. E a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então simbolicamente a presença de Deus habitava nesses templos. Porém é preciso deixar bem claro que o próprio Deus não habitava dentro do templo, mas era uma representação, era um ato simbólico. Porque o que o próprio Deus desejava, na verdade, era ter um lugar de encontro. Por isso que o tabernáculo era chamado também de tenda do encontro. Então, aquele local seria um local onde o povo se reuniria para se encontrar com Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Então, o próprio Deus não habitava naquele local.
E isso vai ser confirmado pelo próprio Salomão. O próprio Salomão, ele vai reconhecer isso quando ele vai inaugurar o templo. No dia da inauguração do templo, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versos 27, ele diz assim: Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Então o próprio Salomão sabia disso. Isso é reafirmado por Estevão em seu discurso ali ao qual ele acabou sendo apedrejado. Ele vai reafirmar isso, ele vai dizer assim: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, deste modo, os crentes, tanto os judeus e gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Então o apóstolo Paulo agora, ele traz uma nova perspectiva de santuário. Agora, não mais um templo físico, construído por tendas, como no caso do tabernáculo, ou tijolos, pedras, como no caso do templo. Mas agora é um templo físico, é um templo espiritual. O templo agora deixa de ser físico e passa a ser espiritual, aonde, ao invés de ser edificado com tijolos e pedras, a habitação de Deus passa a ser as pedras vivas, onde cada cristão agora é chamada de templo do Espírito Santo de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, ele vai também afirmar isso. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Então agora não mais um templo físico construído por tendas ou tijolos, mas um templo espiritual, onde os próprios cristãos, tanto os judeus e gentios, agora são pedras vivas que estão sendo edificados para se tornar esse templo espiritual, essa morada de Deus. Essa é a comparação, essa é a diferença do santuário judeu para o santuário cristão. Ponto de número 3, a pedra angular. Então, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requereria uma pedra angular. Então, vamos trazer aqui a definição de pedra angular. Então, a pedra angular, ou pedra da esquina, era a primeira pedra, a base. O alicerce era colocada no ângulo de uma construção. Por isso que ela era chamada de pedra angular, porque ela era colocada no ângulo de uma construção para dar firmeza e sustentação. Os construtores alinhavam o restante da estrutura sobre a pedra angular, ou sobre a pedra principal. Então a gente vê aqui uma metáfora. Então, como nas antigas construções ainda não existia, ferro, cimento, então o ponto de partida era a pedra angular. Então, a primeira pedra colocada na esquina, ou seja, no ângulo de duas paredes. Por isso que é pedra angular, ela era colocada no ângulo de duas paredes. Precisava ser uma pedra importante, grande. Por quê? Porque ela ia suportar a estrutura das duas paredes. Então, os irmãos que têm a revista, na lição aqui, o comentarista ele vai dizer que em uma das escavações no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monólito. Então é justamente isso, o monólito é uma rocha grande, é uma pedra bem grande. Então, para que os irmãos visualizem melhor, então essa pedra angular hoje seria o alicerce da casa. Então, quando se vai edificar uma casa, um prédio, seja o que for, então primeiro é colocado o alicerce. Então esse alicerce é que vai dar sustentação. É ele que vai sustentar todo o peso do edifício. Então ele é colocado no ângulo entre duas paredes. Então a gente vai ver aqui, e provavelmente o apóstolo Paulo ele vai usar essa metáfora. Por quê? Porque ele vai usar essa linguagem para dizer que Cristo ele é a ligação, é a chave que liga os dois povos. Então o alicerce ele liga duas paredes, então fazendo referência aos judeus e aos gentios, ou seja, todos agora estão unidos, fazem parte, são pedras vivas deste templo que está sendo edificado, um templo espiritual. Então isto é a pedra angular. No ponto 4, o comentarista ele vai apresentar como Cristo sendo essa pedra angular, ou seja, como a pedra principal.
Então, essa referência, ela aponta para uma profecia messiânica, ou seja, lá no Salmo 118, verso 22, está escrito assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então é uma profecia messiânica porque indica que essa pedra angular, essa pedra principal, seria o Messias. Então a gente vai ver que os apóstolos apontam essa pedra principal como sendo Cristo. Atos capítulo 4, verso 11, está escrito assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Outra passagem, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, uma questão que é muito polêmica, quando Jesus diz para Pedro: olha, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, quando a palavra que Jesus usa para Pedro, tu és Pedro, a palavra no original ali é Petros, e Petros significa pequenos fragmentos de pedra. E sobre esta pedra, aí aqui pedra é Petra, que significa uma rocha grande. Seria uma pedra bem grande. Então perceba que pequenos fragmentos de pedra deriva de uma pedra maior, de uma rocha maior, não é ao contrário. Assim como os cristãos, os discípulos de Jesus, derivam de Cristo. Então a palavra cristão traz esse sentido de pequenos cristos. Então vejamos que Cristo é essa pedra maior, é essa rocha, e Pedro é um pequeno fragmento de pedra que deriva dessa rocha maior. Então o alicerce, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal é Cristo. Então é Cristo que sustenta a igreja, é Cristo que dá toda a sustentação deste edifício. Então toda a igreja está sustentada em Cristo. Cristo é a pedra principal. O apóstolo Pedro compreendeu muito bem isso. Na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 4, ele diz: e chegando-vos para ele Cristo, a pedra principal, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. No verso 7 ele diz: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então o próprio Pedro entendia muito bem que Cristo era a pedra principal. Quando Jesus também vai fazer referência no texto, na leitura bíblica em classe, quando ele diz que, contando aquela parábola dos edificadores, que ele diz que aquele que escuta as suas palavras e as pratica, ele assemelha a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, edificar a casa sobre a rocha é ouvir as palavras dele e a praticar. Então, Cristo é essa rocha. Então, qual que é o ensinamento que Cristo quer passar para a gente? Então, nessa parábola da casa edificada, ele está falando da importância de aplicarmos os fundamentos da palavra de Deus na nossa vida. Então, quando a gente aplica os fundamentos da palavra de Deus na nossa vida, seja qual for a área, seja no nosso emprego, seja no nosso ministério, seja do nosso casamento ou qualquer relações nossa, a gente precisa aplicar os fundamentos da palavra de Deus. Então, se a gente aplica, se o nosso casamento, as nossas relações, a nossa família, o nosso ministério, se tudo isso está sobre a pessoa de Cristo Jesus, sobre os valores da palavra de Deus, ou seja, quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, a gente vai permanecer firme, a gente vai permanecer de pé, porque é Ele quem sustenta a nossa vida, é Ele que nos mantém de pé, é Ele quem nos ajuda a enfrentar as grandes provas da vida. Então é Deus que sustenta a nossa família, a nossa casa, o nosso ministério. Então precisamos estar alicerçados em Cristo, porque se estivermos alicerçados nele, as dificuldades não vão nos abalar, a gente vai permanecer de pé, porque é Ele que sustenta toda a nossa vida. Então Cristo é a pedra principal. Tudo tem que estar alicerçado nele, toda a nossa vida. Ponto de número 2 é o fundamento. Então a gente vai ver agora qual é o fundamento. Apóstolos e profetas. O ponto de número 1 traz o conceito de apóstolos. Então a gente vai trazer aqui qual que é o conceito de apóstolo. Então, etimologicamente, o termo grego apóstolos significa
aquele que é enviado. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal assim define o termo. Uma definição mais ampla é a de que apóstolo seria alguém enviado em missão especial, como mensageiro e representante pessoal de quem o enviou. Então essa é a definição de apóstolo. Agora, se a gente for falar assim de termos gerais, então pela etimologia da palavra, esse termo também é utilizado para outros homens da igreja primitiva, tais como Barnabé, lá em Atos 14:14, Barnabé é chamado de apóstolo, Silas, Timóteo, então dentre outros. Em Atos 14:14, está escrito assim: Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão. Gálatas 1:19. E não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Então a gente vai ver que pela etimologia da palavra, a palavra apóstolo, que significa aquele que é enviado, ou seja, como representante de alguém em uma missão. Então ela é utilizada, a princípio, quando se refere aos 12 apóstolos. Alguns comentaristas vão fazer uma diferenciação dos apóstolos de Cristo, ou seja, aqueles que foram testemunhas oculares, eles andaram com Cristo, eles testemunharam, eles viram e ouviram os ensinos de Cristo. Então eles foram enviados pelo próprio Cristo em uma missão, que foi justamente essa missão eles tinham ali a autoridade de ensinar como se o próprio Cristo estivesse ensinando. Então eles estavam lançando esse fundamento. Então aqui são chamados os apóstolos de Cristo. Porém, para esses outros homens também da igreja primitiva, eles eram chamados de os apóstolos da igreja. Então, uma vez que a palavra significa aquele que é enviado em uma missão, então todo aquele que recebia uma missão da igreja e ele era enviado para uma missão, eles também eram chamados de apóstolos. E em qual texto a gente pode ver isso? É 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23. Está escrito assim: Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Então essa palavra, em referência a quanto a nossos irmãos são embaixadores, então a palavra no original, ali está apóstolo, ou seja, mensageiro, ou seja, alguém comissionado, alguém que recebeu uma missão da igreja. Por isso que alguns comentaristas fazem essa diferença. Então, apóstolo como título, eu sou apóstolo de Cristo, ou seja, aquele que ouve, recebe os ensinos do próprio Cristo, assim como Paulo ele não andou com Cristo, mas o próprio Cristo se manifesta para ele. Ele vai falar isso em Gálatas 1. Ele vai dizer que os ensinos dele ele recebeu diretamente do próprio Cristo. Então ele era um representante do próprio Cristo. Então, como título de apóstolo de Cristo, não existem mais hoje. Porém, assim como hoje tem os missionários, essa palavra missionários, ou seja, alguém que é enviado em uma missão, também é utilizada a palavra apóstolo sim, ou seja, aquele que recebe uma função de exercer uma missão ali. Ele é enviado em uma missão pela igreja. Então, nesse ponto, poderia sim ser até chamado de apóstolo, mas não como um título. Ou seja, o título de apóstolo como apóstolo de Cristo mesmo, como muito se autodenomina hoje, não existem mais. Pode-se até utilizar e dizer que a pessoa que foi enviada em uma missão, ele agiu como um apóstolo, mas ele não tem mais esse título de apóstolo. Então, deixando bem claro que a definição de apóstolo é aquele que é enviado em uma missão especial. Ele é um mensageiro, é o representante pessoal daquele que o envia. No ponto 2 é a doutrina dos apóstolos. Então, aqui existem outras correntes que acreditam que o fundamento da igreja são os apóstolos. Então, a gente vai deixar bem claro que o fundamento da igreja, o comentarista coloca aqui, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então, o fundamento não é os apóstolos, o fundamento é a doutrina dos apóstolos, ou seja, é o ensinamento dos apóstolos.
Então, os ensinamentos dos apóstolos estão onde? Nas Escrituras. Então, por mais importante que os apóstolos e profetas fossem, não foram eles pessoalmente, mas a revelação divina por eles ensinada. Então, era o ensino dos apóstolos, porque eles falavam com autoridade a respeito da palavra de Deus para a igreja antes do término do Novo Testamento, das Escrituras, que forneceu o fundamento. Então, a pedra angular estabeleceu o fundamento e ajustou a edificação, o santuário dedicado ao Senhor. Então, deixando bem claro que o fundamento não são os apóstolos, mas são os ensinos dos apóstolos. Então, o pastor Elienay Cabral, ele faz um comentário a respeito disso. Ele diz que foram os apóstolos que aprenderam dele, de Cristo, diretamente, e receberam a incumbência de construir esse grande edifício, que é a igreja. Sobre aquilo que aprenderam e experimentaram, é que somos construídos nesse edifício. Daí a colocação do pensamento de Paulo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E qual é o fundamento dos apóstolos e profetas, senão Jesus Cristo? Então, era isso que eles ensinavam. Então, eles receberam esses ensinos diretamente do próprio Cristo. Então, aquele texto que é chamado de a Grande Comissão, lá em Mateus capítulo 28, a partir do 18, quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele vai dizer: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Então, e lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então perceba que Jesus deu ordem aos seus discípulos que eles fizessem com que todas as pessoas se tornassem seus seguidores, ou seja, seguidores de Cristo, que eles fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que os apóstolos ensinassem a obedecer a tudo o que foi ensinado por Cristo. Então, Cristo ensinou aos apóstolos, e os apóstolos eles receberam essa missão, por isso que eles são os apóstolos de Cristo, porque eles receberam a missão de ensinar aos novos discípulos tudo o que eles ouviram de Cristo. Então eles eram representantes de Cristo. Então eles falavam em nome do próprio Cristo. Por isso que eles eram os apóstolos de Cristo. E o critério realmente para ser um apóstolo de Cristo, após a morte de Judas ali, quando eles escolheram Matias, era justamente isso, que deveria ser uma testemunha ocular, alguém que tivesse testemunhado, que tivesse convivido com o próprio Cristo, porque seria um representante. Então, a revelação dos apóstolos, conforme o Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. É por isso que o fundamento da igreja são as Escrituras, e essas Escrituras ela nunca pode ser substituída, seja por revelação, testemunho ou profecia. Então, Jesus disse em Lucas 21:33, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai repreender a igreja de Gálatas e ele vai dizer assim: estou muito admirado com vocês, porque vocês estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que tem anunciado, que seja amaldiçoado. Então veja que o fundamento era o evangelho de Cristo, era o evangelho anunciado pelos apóstolos. E Paulo falou, olha, ainda que seja a gente mesmo ou um anjo anunciar um evangelho diferente, que essa pessoa seja amaldiçoada. E ele vai concluir no 11 dizendo assim: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus que o revelou para mim. Então perceba que o apóstolo Paulo ele não foi ensinado nem mesmo pelos outros apóstolos, mas ele recebeu a instrução, o ensino do próprio Cristo, e foi o próprio Cristo quem o comissionou para ensinar o evangelho.
Daí o fato de ele dizer, olha, ainda que eu mesmo venha aqui amanhã e pregue um evangelho diferente, não acreditem, porque esse fundamento já está posto e ele não pode ser mudado. Então, o fundamento é as Escrituras, o evangelho ensinado pelos apóstolos de Cristo. Ponto de número 3, falar sobre o testemunho dos profetas. Então aqui, o ponto que o comentarista vai abordar é se esses profetas eles eram os profetas do Antigo Testamento ou se eram os profetas do Novo Testamento. Então a palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estiver oculta foi revelada pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Então, Efésios capítulo 3, dos versos 4 ao 6, diz assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então, o que a gente percebe aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo que esse mistério de que os judeus também seriam co-herdeiros também de Cristo, herdeiros dessa promessa da salvação, juntamente com os judeus, ele está dizendo que toda essa revelação referente à edificação desse corpo, essa revelação plena, não foi dada a conhecer de uma forma plena a homens de outras gerações, mas revelados pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, pela sequência aqui, a gente entende que isso foi revelado de uma forma plena aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, por essa sequência, a gente entende que essa referência seria aos profetas do Novo Testamento e não aos profetas do Antigo Testamento. Então, a ordem invertida das palavras, ele não diz profetas e apóstolos, mas apóstolos e profetas, sugere que provavelmente haja uma referência aos profetas do Novo Testamento. Então, quando a gente vai comparar, Paulo reafirma claramente que esse mistério de Cristo, ele permaneceu desconhecido das antigas gerações. Por isso que ele diz, olha, não foi revelada noutros séculos, mas sim foi revelada pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Então, lá em 1 Coríntios 12, 28... e ele vai dizer assim também, que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Então, quando a gente entende e faz essa comparação da edificação de um prédio, que este prédio está sendo edificado, e que Cristo é a rocha angular, Cristo é o alicerce, e os apóstolos são aqueles que trazem esses ensinamentos, então quem inicia a construção desse prédio usando Cristo como rocha são os profetas, os apóstolos e profetas. Então, se os apóstolos é quem trazem, que são os representantes legais de Cristo, a gente poderia fazer uma referência como se os apóstolos fossem os arquitetos. Então, o apóstolo traz todo o projeto, traz a planta do edifício e eles entregam essa planta do edifício para os profetas, que os profetas seriam ali aqueles que colocariam a mão na massa, aqueles que trariam ali a edificação, mas eles recebem a orientação dos apóstolos, porque são os apóstolos que falam em nome de Cristo. Então, tudo se inicia com a mensagem dos apóstolos. Então, se está iniciando com as mensagens dos apóstolos, então a gente vai ter uma sequência pelos profetas, uma continuação. Então, esses profetas eram mestres que falavam em nome de Deus, eles interpretavam as escrituras, eles interpretavam os ensinos que eram lançados pelos apóstolos. Então, por essa sequência, a gente pode entender que ele está fazendo sim referência aos profetas do Novo Testamento e não do Novo Testamento e não os do Antigo Testamento. Então, pensando no lado da edificação, quem inicia a edificação
Quem inicia a mensagem do Evangelho, quem lança a mensagem, são os apóstolos. Os apóstolos seriam aqui, como eu já falei, os arquitetos, e os profetas, eles são ali pessoas ali que trazem ali essa referência aqui tem aqui um comentário de John Stott que ele diz que esses profetas, eles possivelmente eram pequenos grupos de mestres inspirados que associados ali com os apóstolos. O que eles faziam? Eles davam testemunho de Cristo e cujo ensino, o ensino que os profetas traziam, era derivado da revelação, daquilo que era revelado, mas baseado naquilo que estava escrito. É por isso que a Escritura hoje nos orienta a que toda profecia ela seja analisada. Então, os irmãos ouviram aí recentemente a questão de uma profecia de que no dia 8 de maio haveria ali trevas durante 3 dias e que os demônios estariam soltos e que eles bateriam nas portas e quem abrisse eles entrariam. Então, a gente percebe que o profeta ele traz revelação, mas essa revelação ela precisa estar baseada onde? No fundamento que foi lançado pelos apóstolos, que é o que? As Escrituras. Então, toda profecia a gente analisa e confronta com a Escritura para ver se está de acordo. Se não estiver de acordo com a Escritura, a gente rejeita. Como no caso dessa profecia, o que a gente poderia analisar? Quando se diz que os espíritos, os demônios bateriam na porta e se abrisse a porta, eles entrariam. Quando a gente analisa a Escritura, que as Escrituras dizem que os anjos são espíritos ministradores, ou seja, se os demônios também são espíritos, então a porta, uma barreira material, uma barreira física, não pode impedir as suas entradas. Então aquilo que dá liberdade a um demônio entrar nas nossas casas é o pecado. Se uma casa tem pecado, eles entram, eles fazem morada. Porém, se nós estamos firmes em Cristo, eles não têm acesso, eles não têm liberdade para entrar nos nossos lares. Então, ainda continua essa sequência. Toda a profecia ela deve ser analisada de acordo com a palavra, que é o fundamento que foi lançado pelos profetas. Então, pelos apóstolos. Então, os profetas eles são mestres ali que estavam associados aos apóstolos, que eles traziam ali revelações na palavra. Eles recebiam revelações diretamente de Deus, mas tudo isso era baseado no ensino dos apóstolos. Então, a gente vai ver muitos textos fazendo referências ali sim a profetas, como no caso do próprio diácono Filipe. O livro de Atos vai dizer que ele tinha algumas filhas que eram profetas. Ponto de número 3 é edificados para a morada de Deus. O ponto de número 1 diz edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Essa expressão de um edifício bem ajustado, então a gente vai voltando para a construção, é lançado o alicerce e ali começa-se a construção das paredes. Então todos os blocos, todos os tijolos, eles precisam estar bem ajustados para o crescimento. Então não vai ficar ali desalinhado os blocos. Então essa expressão bem ajustado, ela aponta para uma relação de crescimento. Aqui está indicando que Deus ele deseja o crescimento desse templo. Então, o objetivo principal de Paulo aqui é apresentar o propósito para o qual esse edifício está em construção. Então, esse edifício está em construção para quê? Para ser morada de Deus. Então, quando ele estiver bem ajustado, esse edifício ele vai crescer. Então, isso aqui aponta para duas realidades. É um crescimento em relação à quantidade. Então, esse edifício de Deus ele precisa crescer em quantidade, ou seja, que mais pessoas, mais pedras vivas sejam acrescentadas a esse templo, a essa construção. E também fala de um crescimento no sentido de qualidade também. Seria um crescimento espiritual. Então, 2 Coríntios 3, capítulo 11, fala assim: Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Então perceba que a igreja ela precisa crescer em quantidade. Então essa expressão de bem ajustado fala de harmonia e paz, fala dos irmãos viverem em comunhão. Então quando os irmãos vivem em harmonia, paz e comunhão,
essa igreja ela vai crescendo, ou seja, novos membros, novas pedras são acrescentadas a esse edifício. Isso fica bem claro no livro de Atos, capítulo 2, versos 42 e 47, que diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de necessário. E perseverando unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Então olha o que acontecia. Todo edifício bem ajustado, ou seja, vivendo em harmonia, em comunhão. Então, por isso que ele inicia dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, está vendo? No fundamento, ou seja, nos ensinos dos apóstolos, e na comunhão. E olha o que acontecia no verso 47. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então percebam que toda aquela harmonia, todo aquele ajuste, viviam em paz, em harmonia e comunhão. Com isso, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então perceba que havia ali um crescimento de qualidade, porque esse edifício estava bem ajustado. Outro ponto diz o sentido de crescer em quantidade e crescer também em qualidade. Então perceba que o alicerce é que dava alinhamento, ou seja, todas as paredes elas tinham que estar de acordo com o alicerce, ela seguia o padrão do alicerce. Então isso significa que os cristãos eles precisam estar alinhados com o alicerce. Então é seguir o padrão do alicerce. Quem é o alicerce? O alicerce é Cristo. Então o objetivo é que os cristãos eles cresçam em maturidade. E para quê? Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos alcancemos a unidade que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então o cristão ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer e amadurecer a cada dia. Para quê? Para que o Espírito Santo venha a desenvolver o caráter de Cristo nas nossas vidas. Então por isso que a parede ela tinha que ser ajustada e alinhada de acordo com o alicerce. Então, é Cristo quem dá a direção correta. Os crentes, como as pedras vivas, deverão regular as suas vidas de conformidade com a vontade da pedra angular, que é Cristo. Então, Jesus Cristo é o padrão pelo qual a vida e o crescimento de sua igreja são moldados por Deus. Então, essa expressão de edifício bem ajustado aponta para isso, para um crescimento da igreja, tanto no sentido de quantidade, membros, novas pedras sendo acrescentadas a esse edifício, mas também no sentido de qualidade, individualmente, que devemos crescer. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus dá os ministérios, né, de apóstolo, profetas, mestres e pastor, buscando a edificação da igreja. Então, que todos nós venhamos a crescer também, não apenas em quantidade, mas em maturidade também. Ponto de número 2, templo santo no Senhor. E o ponto de número 3 fala sobre a morada do Altíssimo. Então, esses pontos eles são semelhantes, só deixando bem claro que o termo que o apóstolo Paulo usa aqui para templo, preciso ressaltar que a palavra que ele usa aqui para santuário não é uma palavra comum. Então existe a palavra para santuário, que é a palavra hieron, que se refere ao templo e às suas dependências de uma forma geral. Mas aqui o apóstolo Paulo usa a palavra naos. E quando se usa essa palavra naos, se refere ao santuário interior, ou seja, o santo dos santos, que era o local ali onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. E era nesse local que a presença de Deus se manifestava. Então, era o lugar onde a glória de Deus descia e se manifestava pela sua presença. Então, a analogia paulina não se refere à estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo.
Então, 1 Coríntios 3,16. Vocês não entendem que vocês são um templo de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, na prática, o propósito do templo permanece como sendo o lugar de morada e da manifestação divina, porém, não mais em um prédio construído pelo homem, mas sim na própria vida daqueles que são fiéis. Então, a presença de Deus agora ela não se manifesta em um templo físico, mas ela se manifesta nas nossas vidas, na vida daqueles que servem a Cristo. Então, a morada do Altíssimo, no Antigo Testamento a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Então, Deus habita agora em nós por meio do seu Espírito. Então, às vezes, o templo de uma igreja é chamada de casa de Deus. Na verdade, a casa de Deus não é a construção, mas sim as pessoas. Ele vive em nós e por nosso intermédio que ele se apresenta aos olhos do mundo. Então, fazendo uma conclusão, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Trazendo uma aplicação prática para isso, é muito comum, quando se fala de templo, a gente dá ênfase à construção, ao edifício, ao prédio em si, né? O aspecto da construção. O templo, geralmente traz a ideia de um local sagrado, né? Quando a gente chega na igreja, nossa, aqui é a casa de Deus, aqui é um lugar sagrado. A gente vê outras religiões, quando as pessoas passam em frente a um templo, eles fazem ali o sinal da cruz, né? Como um sinal de referência. Então, e nesse período de pandemia, é muito curioso a gente observar que as pessoas estão sofrendo, né, pelo fato de não poder ir ao templo, a gente não pode mais se reunir para congregar. As pessoas acham que orar em casa, ler a Bíblia em casa é diferente. Porque na igreja é outra coisa, é diferente. Só que assim, o que a gente tem que ter em mente é que o pior dessa pandemia, do fato da gente não poder estar congregando, o pior não é o fato da gente não poder estar lá no templo congregando, mas o pior dessa situação é o fato da gente não se reunir como igreja. Como diz o escritor Hebreus, que a gente não deve não devemos abandonar o hábito de nos reunirmos como igreja. Por quê? Porque porque esse fato de se reunir é onde a gente encontra os irmãos, é onde a gente se confraterniza. Então, em se tratando na questão de culto, o culto a gente presta todo dia. O que Jesus falou, olha, para adorar o Pai agora é em espírito e em verdade. Ou seja, a gente adora a Deus dormindo, a gente adora a Deus com a nossa vida, na escola, no trabalho, na igreja, em casa, em todo lugar a gente está adorando a Deus. A nossa vida tem que ser um ato de adoração a Deus. Então, quando a gente vai na igreja, o fator principal ali da igreja é a comunhão, é a união com os irmãos, é o fato de nos alegrarmos com os irmãos, nos confraternizarmos como irmãos. Então, esse ato de comunhão, aí daí não importa se é no templo, não importa se é na casa de algum irmão. O fato que é importante aqui, a ideia aqui é a ideia de estar juntos, é a ideia de comunhão. Então o importante não é ir à igreja ou ao templo em si, mas o fato é de vermos em comunhão. O importante aqui, o foco, é a união. Então se a gente for observar, tem pessoas que vão para a igreja, aí chega na igreja, não fala com ninguém, fica lá com a cara emburrada, não participa de departamento nenhum, ou seja, não interage, não tem comunhão com os irmãos. Então, esse é o fator principal do templo. É a gente se reunir para nos alegrarmos juntos, para termos aquele momento de comunhão, de confraternização. Então, quando a gente vai para a igreja e a gente não coloca isso em prática, então, são pessoas que vão para a igreja, né, ficam com cara emburrada, ficam falando mal dos irmãos. Então, assim, é a comunhão. É a comunhão que é o mais importante. Então, quando a gente vai no templo, se a gente não participa, se a gente não interage com o nosso próximo, fica só lá no canto com a cara emburrada, não tem interação com os irmãos, então de nada vale estar no templo.
Então a gente precisa frisar isso, que o mais importante de nos reunirmos como igreja é o fato de nos confraternizarmos, comunhão, de estar ali próximo com irmãos, então adorarmos a Deus juntos. Então isso é o mais importante. Então assim, a ideia em si é comunhão, é viver em comunhão com os irmãos. É isso que nós precisamos entender, o valor da comunhão e não o templo em si. Porque nós mesmos somos o templo agora. Nós somos o templo. O próprio Deus habita dentro de nós. Então, quando nós nos reunimos para ter comunhão uns para com os outros. Então, essa lição ela deixa bem claro isso, que nós precisamos crescer em quantidade e em qualidade, precisamos amadurecer na fé. Porém, isso só vai acontecer se nós estivermos em Cristo, porque Cristo é a base. Ele é a pedra angular. É Ele quem dá sustentação a toda a igreja. E estamos fundamentados, devemos nos fundamentar, toda a igreja de Cristo está fundamentada nos ensinos dos apóstolos e dos profetas. Então, hoje, a gente conhece a verdade, se essa verdade ela está fundamentada em Cristo, nos ensinos que os profetas ensinaram. E assim, a gente vai crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor, mas sempre entendendo isso, que Cristo é a pedra principal. O ensino dos apóstolos é esse fundamento e que assim, através do ensino de Cristo, a gente vai crescendo a cada dia mais e mais para nos tornarmos uma morada do Senhor, para que o Senhor venha habitar dentro de nós. No templo dos judeus, Deus ele apenas era apenas um local onde Deus se encontrava com o povo. Agora não, ele realmente vem habitar. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus seria derramado sobre o crente. Então, se você pega e derrama um copo de água, aquele líquido que foi derramado não dá mais para você pegar de volta. Então, o Espírito Santo ele é derramado porque ele vem realmente para habitar, para ficar, para morar dentro do crente. Então, precisamos realmente firmar a nossa vida em Cristo e nos ensinos dos apóstolos e profetas para que venhamos nos tornar um templo santo. E é muito curioso também que quando eu já falei essa questão de que nossa, a casa de Deus é um lugar sagrado, é um templo santo, e muitas das vezes a gente, quando chega lá na igreja, a gente quer se portar de uma forma mais decente, não, porque aqui é a casa de Deus. Mas a gente esquece que agora nós somos o templo de Deus. E se nós somos o templo de Deus, a nossa vida deve ser uma vida reverente, uma vida de santidade, porque o próprio Deus ele habita agora dentro de nós. Sendo assim, precisamos ter uma vida santa. Uma vida que venha a glorificar a Deus por meio de toda a nossa forma de viver. Amém? Que Deus abençoe a todos. Finalizamos mais esta aula de número 8. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Amém.